Olá, na nossa série Catequese, nós vamos falar mais uma vez sobre a Santa Missa, o sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas, né? Lá no Calvário. E esse sacrifício oferecido para que nós pudéssemos ter a salvação. E até hoje esse sacrifício ele é atualizado em cada Santa Missa. Isso não significa que ele é repetido ou que ele ficou antigo. Significa que a gente faz uma memória, mas que o próprio Senhor se faz presente nessa celebração, nesse sacrifício para a redenção de toda a humanidade. Ou seja, ele continua salvando a todos. E por isso, a gente precisa saber o que é a Santa Missa. Porque quando a gente descobre o que é a Santa Missa, a gente dá um valor mais elevado a essa liturgia, né? A Santa Missa, ela é o sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós celebramos, nós fazemos memória, nós recordamos, nós atualizamos o evento salvador de nosso Senhor Jesus Cristo. Paixão, morte e ressurreição. Então a Santa Missa é o sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a resposta correta para este questionamento. Porque quando a gente não sabe o que é a Santa Missa, o que a gente celebra na Santa Missa, a gente não vai dar muito valor, não vai dar muita importância e vai colocar a Santa Missa na nossa vida como se estivesse em segundo lugar, em segundo plano e que não fosse importante. E justamente agora nesse tempo da pandemia, se disseram que a missa não é essencial. Pois é, né? E na verdade ela é. Se o mundo está existindo, é porque a Santa Missa está sendo celebrada. Aquilo que Jesus pediu na última ceia, fazer isto em memória de mim, está sendo feito todos os dias na Santa Missa. E qual que é o modo de participar da Santa Missa? Eu sei que tem muita gente que vai dizer, é participar do começo ao fim, tal. Tudo bem. Claro que para a Santa Missa ser, não vou dizer válida, para que você realmente participe da Santa Missa, você precisa participar do começo ao fim. E a Santa Missa ela começa com a procissão de entrada, né? E termina só depois que o padre faz a procissão de saída, né? E aí seria um tempo propício para que a gente pudesse fazer uma pequena ação de graça e não sair que nem uma vaca estourada de um pasto, de um curral, né? Seria assim que deveria ser feito, mas só que quase ninguém faz isso, né? Precisamos participar da Santa Missa de alguns modos. Com devoção, com fé, com respeito e, sobretudo, com amor. Então é por isso que a gente não vai para a Santa Missa de qualquer jeito, a gente não vai para a Santa Missa bêbado, a gente não vai para a Santa Missa mascando chiclete, a gente não vai para a Santa Missa mal vestido e um monte de outras coisas a gente não vai. A Santa Missa é algo importantíssimo. E para a Santa Missa a gente precisa ir do modo muito bem diferente do que a gente vai para uma festa. Aí alguém vai dizer, padre, mas a Santa Missa é banquete. Mas você esqueceu que a Santa Missa, o principal da Santa Missa é o sacrifício? Pois é. Ela é banquete, sim. Ela é ceia. Mas o que prevalece é o sacrifício que nós celebramos na Santa Missa. Então, com piedade, respeito, devoção. Participar da Santa Missa. O que celebramos na Santa Missa? Já foi dito na primeira pergunta. O que é a Santa Missa? O sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. E para que Jesus oferece esse sacrifício? Para que nós possamos ser salvos. Que bonito, né? Mas só que às vezes a gente,
Sei lá, talvez porque acostuma, porque não sabe o que está celebrando, e aí coloca alguma coisa no lugar da Santa Missa, a visita é mais importante, o namorado, a namorada, a preguiça, não é capaz de renunciar nada para a Santa Missa. Para a gente participar bem da Santa Missa, é necessário algumas renúncias também, né? Na verdade, deveríamos preparar muito bem para receber os frutos da Santa Missa, né? O que aí é oferecido, a graça, as bênçãos que nosso Senhor oferece na Santa Missa. Então, na Santa Missa, nós celebramos o sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. E para que serve a Santa Missa? Para nos salvar, para nos alimentar, para nos fortalecer, para nos colocar na presença de Deus. Olha que interessante, né? Para que nós possamos demonstrar a Deus que realmente nós o amamos. Então, quem ama a Deus, quem fala que ama a Deus e não participa da missa, é um mentiroso. Ele não ama a Deus. Sabiam disso? Não. Só participa da missa com frequência quem realmente ama a Deus. É claro que às vezes alguém pode disfarçar, né? Para querer simplesmente cumprir um preceito, né? Então, às vezes vai na Santa Missa também. Mas a Santa Missa tem um valor divino, um valor eterno, que ninguém consegue explicar e nem consegue entender. Só no céu vamos entender isso, né? Então a Santa Missa serve para a nossa santificação, para a nossa salvação. E aí, tem algumas coisas que acontecem na Igreja do Brasil. Umas coisas diferentes que não acontecem em outro lugar. E todo mundo sempre pergunta, pode bater palma na Santa Missa? Eu digo o seguinte, as palmas na Santa Missa, quem realmente entende o verdadeiro sentido da Santa Missa, ele vê que não cabe palmas na Santa Missa. Lembra que eu falei no início que a Santa Missa é o sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo? Pois é. Então as palmas não cabem dentro da Santa Missa. Porque a missa é algo divino. Apesar dos humanos estar ali para fazer a celebração, ela é divina. E as palmas humanas. As palmas a gente usa para festa de aniversário, para aplaudir alguém que falou alguma coisa interessante, mas na liturgia ela não tem sentido. Na liturgia ela é uma espécie de desordem, de distração. Então ela não cabe na Santa Missa. E no nosso livro de liturgia, ele não fala das palmas. Aí às vezes alguém vai dizer, mas as palmas significam alegria. Para significar alegria, temos o glória. Então vamos bater palma no glória. Não cabe. Não cabe. Na liturgia não cabe palmas. Mas por que a gente bate palmas? Aí eu não sei. Mas não tem sentido litúrgico. Então, se não tem sentido litúrgico, a gente não precisa fazer, né? Falar, mas o missal não proíbe. Uai, tem muitas coisas que o missal não proíbe, mas não convém a gente fazer, né? Então, as palmas não convêm na Santa Missa. E não tem sentido nenhum na Santa Missa. Não cabe na Santa Missa, ou seja, elimina. Não devemos fazer essa prática. Tem outra coisa também. Na Santa Missa, às vezes, na oração do Pai Nosso, tem aquele momento que às vezes a gente pega um na mão do outro, né? Também não está na liturgia, não está na Santa Missa, não está nos livros que regem a celebração eucarística. Então, também não convém. Porque o fato de pegar nas mãos tem um significado um pouco diferente do sentido da Santa Missa. Significa, sei lá, uma brincadeira. Olhe para vocês ver o tanto que tem coisas estranhas que se colocam na liturgia que tem um sentido perverso, né? O contrário do real sentido da Santa Missa. Segurar nas mãos, às vezes fala assim, não, mas significa união. Não é união. É brincadeira. Pois é. Então está dizendo que aquilo que está acontecendo ali é uma brincadeira.
E depois, quando bate as palmas, significando é uma festinha, é um aniversário. Palmas para Jesus. Jesus não precisa das nossas palmas. Ele precisa do nosso coração contrito e humilde. Ele quer precisar. Das nossas palmas, ele não precisa. Ah, mas no Salmo está dizendo, batei palmas ao Senhor. Mas aquelas palmas que está nos Salmos, ela não está dentro da liturgia. Entendeu? Por exemplo, terminou a Santa Missa, vai para a barraca da família, por exemplo, a parte social de uma festa de um santo, por exemplo. E lá às vezes a gente fala, viva santo tal. Aí bate palma, tá perfeito. É a nossa reação humana, é a nossa euforia, por assim dizer, por causa daquele santo. Aí tem um sentido, mas na Santa Missa não tem. Tem outra coisinha também, que às vezes a gente passa despercebido e acontece no Brasil também. Praticamente só no Brasil. Tem outras realidades também que acontecem, mas no Brasil é mais acentuado. Quando se trata de abrir as mãos, impor as mãos, elevar os braços, não é para os leigos, nem para o diácono, nem para as irmãs, é só para o sacerdote. Elevar as mãos, impor as mãos, abrir os braços para o sacerdote. Ah, mas na hora do Pai Nosso a gente não deveria abrir os braços? Não, porque é um gesto sacerdotal. Ah, mas nós participamos do sacerdócio, não sei o que, pelo batismo. Sim, os batizados participam, mas eles não são sacerdotes. O gesto de abrir os braços, elevar as mãos, impor as mãos é um gesto sacerdotal. E na liturgia ele é só do sacerdote. Sabiam disso? Pois é. Então, quando um leigo faz que não é sacerdote, não entendeu a realidade do sacerdócio. E aí, mas é bonitinho, né? Colocar todo mundo, né? Mas só que no missal, apesar de ter uma ambiguidade, dá para a gente entender. O sacerdote, de braços abertos, reza com o povo. Porque se fosse o povo, está escrito diferente, vocês não acham? Mas o gesto de elevar as mãos, abrir os braços, impor as mãos, é do sacerdote. Ninguém mais faz isso além do sacerdote. Se está fazendo, está perdendo o sentido do sacerdócio. Ou não está valorizando, ou está clericalizando os leigos. E na liturgia não pode acontecer isso. Entendeu? Então, na hora do Pai Nosso, qual que é a atitude dos fiéis, por exemplo, de súplica, de oração na liturgia? Todos os fiéis. As mãos assim. E não assim. Assim a súplica e a oração do sacerdote, especificamente. Ah, mas Moisés e não sei quem lá no Antigo Testamento rezava de braços abertos. Sim, ele está rezando, mas ele não está na Santa Missa. Ah, mas na Santa Missa também não é uma oração. Sim, a oração das orações. Mas na Santa Missa, quem reza de braços abertos é o sacerdote. E é por isso mesmo que existe um livrinho chamado Missal, que está dizendo, o sacerdote de braços abertos reza. Não fala os leigos, nem na hora do Pai Nosso. Então, inversão de função ou de status, né? O clerical e o não clerical, o leigo. E o leigo, ele não está em segunda categoria, gente. Veja isso, né? Porque no nosso português, o leigo às vezes coloca aquele que não sabe nada. Não significa isso. Significa simplesmente e somente que ele não é ordenado. Que ele não é um sacerdote. Esse é o leigo. Ele pode saber um montão de coisa, pode saber liturgia, muito mais até que o padre, pode saber um monte de coisas,
teologia e assim por diante, né? Doutrina social da igreja, pode saber até mais do que o padre. Sabiam disso? Então, essa ideia de achar que o leigo é só aquele que não sabe, não é verdade. Na igreja, leigo é somente aquele que não é padre. Entendeu? E ele tem a sua importância na igreja, e muito grande, né? O leigo. Muito bem, espero ter esclarecido um pouquinho as dúvidas sobre essas questões na Santa Missa. Mas também você não vai chegar na sua paróquia e brigar com o padre, né? Por exemplo, o padre fala lá no Pai Nosso, todos de braços abertos, vamos rezar o Pai Nosso. Você sabe que não é o gesto dele. Mas se ele pediu, né? Não está na liturgia. É claro, não é nenhum pecado mortal, mas não tem sentido. Você faz ou você não faz, né? Você não é obrigado. Mas se quiser fazer para seguir as coisas desviadas que tem na liturgia, faz, não tem problema, né? Mas o correto, não fazer. Ah, e outra coisinha também, que muita gente me pergunta, por que no final do Pai Nosso a gente não reza o Amém? Porque tem mais duas outras pequenas oraçõezinhas no final, que completa a oração do Pai Nosso. E no final delas é que tem o Amém. Por isso que a gente, no Pai Nosso da Santa Missa, a gente não fala Amém depois de livrai-nos do mal, né? E a gente também não fala perdoai, livrai, perdoai-nos, livrai-nos, o primeiro céu é céus, né? Coloca um S no final, e o último é céu mesmo, né? E tinha mais outra coisa que alguém me perguntou, só que eu não estou recordando agora, né? Não escrevi, então eu esqueci. Mas é isso. Qualquer dúvida, se precisar de alguma orientação, pode me perguntar que eu vou fazer o possível de estar respondendo de acordo com a doutrina católica, de acordo com a doutrina litúrgica, teológica da nossa igreja. E não invenção de ninguém, de nenhum ser humano, né, que existe, né? É um costume caduco, alguma coisa inventada. Eu não vou falar nada disso, né? Eu vou falar só o que é a realidade, né? E depois, se quiser mais algum aprofundamento, vocês podem procurar também, que eu vou fazer um esforço de estar respondendo a todos. E, assim, lembrei, tem uma partezinha da Santa Missa também que muita gente fala errado, né? Na hora que o sacerdote diz, orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aí tem muita gente que fala, receba o Senhor, receba ó Senhor, receba ao Senhor. Nenhum dos dois está correto. Você vai dizer, receba o Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. O Senhor, e não ao Senhor, e nem ó Senhor, e sim o Senhor. É claro que na liturgia tem uma parte aí que tem ó Senhor, né? Mas essa aqui não é ó Senhor, essa aqui é o Senhor mesmo, tá? Porque está dizendo, né? Receba o Senhor este sacrifício, né? Por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome. Tal. É o Senhor e não ó Senhor, ok? Perfeito. Fiquem todos com Deus e até uma próxima. Essa é a segunda série da catequese sobre a Santa Missa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.